Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso nono ano, né? Hoje conversando, inclusive, sobre como se dá o surgimento das estrelas, né? Como é que se forma uma grande estrela? Ah, professor, hoje em dia basta entrar na rede social e ficar postando vídeo toda hora, você vira uma estrela. Não estou falando disso, criatura. Eu estou falando das estrelinhas do céu, né? Dessas estrelas, desses astros que emitem luz própria, que tem um núcleo super explosivo, cheio de gases. E é muito massa a gente compreender isso, né? Super interessante, porque todo dia a gente dá uma olhadinha no céu e vê elas lá em cima, né? E a gente já começou dizendo que o Sol é uma estrela e todas essas estrelas que a gente vê no nosso céu noturno são como sóis, né? E eu tinha deixado aqui nesse nosso primeiro momento, onde a gente conheceu aqui como se dá, qual é a composição, né, de uma nebulosa, o que é que tem nela. Eu até perguntei para vocês aqui no nosso último slide da aula anterior, que é uma nebulosa, professora, porque a gente está falando dessa nuvem que tem muito hidrogênio, mas e é dela que surgem as estrelas? Bem, não é bem assim. Nós temos as nebulosas, né? Para a gente voltar aqui, retomar o que a gente já falou, com extensas nuvens de poeira e de gases, principalmente o gás hidrogênio, ali acolá tem o gás hélio, né? E elas têm uma densidade muito grande, elas são escuras. Então, como é que dá para visualizar nessas fotos tão bonitas essas nebulosas? Porque ao redor dela existem estrelas, né? E próximos e dentro, e elas contrastam, elas emitem luz e a gente consegue visualizar aquela nuvem de poeira gigantesca e de gases, né? Então a gente consegue contrastar. A visualização das nebulosas se dá a partir disso, tá certo? Então vem comigo aqui para a gente compreender um pouco mais sobre esse conteúdo tão interessante que se chama evolução estelar. Evolução por quê? Porque a gente viu que elas nascem, evoluem, se transformam e depois elas declinam. As estrelas, elas morrem também. Então esse é o nosso conteúdo da nossa... Oh, meu pai! Da nossa aula de ciências. Volta aqui, slide, que a gente está conversando. Eu vou tirar o coraçãozinho. Como a gente está falando de evolução estelar, a gente vai colocar hoje uma estrelinha aqui. Então, essa evolução estelar acontece na compreensão, né, dessa dinâmica das estrelas. Comigo, professora Amanda. Essa vai ficar o coraçãozinho. Tá certo? Hoje, dia 4 de outubro, e olha só, eu pedi que vocês pesquisassem, né? O que é uma nebulosa? Então, nós já temos aqui, desde o comecinho dessa nossa segunda aula, nossa resposta. É um grande aglomerado de poeira cósmica e gases, como o próprio gás hidrogênio. Então, é nessa nebulosa que a gente visualiza. Olha só como é interessante olhar aqui, por exemplo, esses pilares da criação, né, que são aqui nebulosas. A gente vê que existem corpos emitindo luz por perto. Por isso que a gente consegue enxergar, né, o que é que tem aqui, ó, até um formato bem interessante, né, formando aqui a nebulosa da Águia. Então, essa imagem aqui, ela é conhecida como pilares da criação. Tem estrelas aqui de todo jeito, tem estrelas ali por trás, ó. E são elas que estão iluminando e contrastando, né? Criando contraste para a gente visualizar essas nebulosas. Falando em estrela, acabou de entrar uma estrela maravilhosa aqui no nosso estudo. Depois eu conto para vocês. Então, a gente vai seguindo, né? Já pesquisaram. Aí, nessa imagem de cima, temos a nebulosa Trífida, né? Na constelação de Sagitário, que está aproximadamente 5.000 anos-luz de distância da gente. Certo, gente? Então, tá aí, olha que maravilha. Vamos seguindo adiante, né? Vamos falar ainda desse nascimento dessas estrelas. Então, a gente viu que nessa nuvem inicial aqui, ela tem uma composição de alguns gases, né? Que gases são esses?
o gás hidrogênio, aí tem algumas que tem o gás hélio, e aí os átomos desses gases, né, por conta de algumas perturbações que podem acontecer, que a gente já viu também, né, passa um corpo celeste por perto, isso altera, né, a dinâmica dessa nuvem, e aí podem haver choques e criar aqueles colapsos que vão dar origem a essa protoestrela. Então, olha como é que nasce uma estrelinha bonitinha, né? Essa protoestrela, ela vai ter um raio de 20 a 100 R-Sol, né? Então, ela tem um raio, é isso aqui, ó, essa distância do meio, do centro até a borda. Isso aqui é o raio. Esse tamanho tem que ser mais ou menos essas unidades aí, 20 a 100 R-Sol. A temperatura da sua superfície de aproximadamente 3.000 graus Celsius. A temperatura no centro, olha como é diferente. Na superfície, 3.000 graus Celsius já é bem quente, né? Agora no centro, 1 milhão de graus Celsius, né? Então a gente tem ainda luminosidade. Então, a gente tem temperatura, tamanho e luminosidade como características principais dessas protoestrelas, né? 100 a 1.000 a do Sol. Então, sua fonte de energia nesse estágio de protoestrela é a conversão de energia potencial gravitacional em térmica. Vamos lá devagarzinho, presta atenção. A energia, meus amores, a energia é um elemento, uma grandeza que existe na natureza de diversas formas, tá certo? Então, quando eu tenho uma emissão de luz, eu tenho uma energia luminosa. Quando eu falo de calor, de ausência de calor, que a gente chama de frio, eu falo de energia térmica. Né? Eu tenho ainda energia química, que é aquela que quando a gente come, né, consome os alimentos e converte aqueles componentes em energia para o nosso corpo, para as nossas células. Isso também é energia, né? Então, a energia de todo jeito, né? Então, essas energias que são diferentes, são distintas, elas podem existir em basicamente 2 estados. Então, a gente pode considerar a energia potencial e a energia cinética. A energia potencial, ela é uma energia, tá aqui, ó, energia potencial gravitacional. Ela é uma energia que ela não está num estado de trabalho. Ela não está fazendo nada, ela está só armazenada, né? Então, essa energia potencial é uma energia que está parada, está armazenada. Ela está parada. Ela está reservada. E essa energia cinética, ela é a energia que está trabalhando. Ela está envolvida com o trabalho. Ela está sendo utilizada. Certo? Então, quando a gente fala assim, ó, energia potencial, energia armazenada. Então, quando a pessoa fala assim, eita, professora Amanda, mas tu tá gordinha. Aí eu digo, não estou gordinha, isso aqui é um acúmulo de energia potencial, meu amor. É o Cimar do meu time aqui também, né, não, Cimar? Isso aqui é energia potencial, essa é a nossa defesa. Então, a gente tem um armazenamento energético em forma de gordura. Essa gordurinha que nós temos é energia em estado potencial também. A energia que existe nesse tecido está em estado potencial. Agora, se eu começo a fazer atividade física, vou dançar, vou jogar bola, vou correr, vou para a academia, ela sai do estado potencial de armazenamento para o estado cinético, né? Então, gente, elas podem se converter direto, isso acontece muito. A energia que está em estado potencial pode começar a entrar em movimento, sim, começar a trabalhar, começar a ser utilizada. E
A energia que está em estado cinético, ela também pode estagnar, pode dar uma pausa, pode entrar em estado potencial. Então, as transformações energéticas é o que dá a dinâmica da vida, do surgimento das coisas, né? Essas transformações de energia de um estado para outro, tá? E às vezes de um tipo de energia em outro. Acontece demais. A gente, por exemplo, converte muita energia elétrica em energia térmica. Pode pegar qualquer aparelho eletrodoméstico, pode ser qualquer um que você ligue na tomada. Quando você termina de usar, ele tem uma superaquecidazinha, ele dá uma aquecida, né, na superfície dele. Então, desprende um pouco de energia térmica quando a gente utiliza energia elétrica, né? Quem nunca botou um celular para carregar na tomada e quando pegou nele, ele estava um pouquinho quente, né? Então, energia elétrica e desperdiçou um pouco de energia térmica. Então, a gente vive também com essas transformações de energia de boa. Dia a dia é isso mesmo. Inclusive no nosso corpo, não é verdade? Então, só para a gente entender. Nesse estágio de protoestrela, eu tenho uma energia potencial, uma energia que está armazenada. E ela vai se movimentar, ela vai passar a se converter. Essa energia potencial gravitacional vai se converter em térmica, em energia térmica, que é o que produz o grande calor, as altas temperaturas no interior dessas protoestrelas, tá certo? Com esse colapso, a velocidade de rotação vai aumentar e parte da nuvem se concentra num disco perpendicular ao eixo de rotação, região onde poderão se formar alguns planetas. Estão observando que certamente foi assim que surgiu o nosso sistema solar? Né? Então, esses corpos, né, essas protoestrelas, elas não estão paralisadas. Elas têm também um movimento de rotação. Com essa rotação, eu vou diminuindo, né? Se eu aumento a rotação, aumento essa aceleração da rotação, a parte dessa nuvem vai se concentrar num disco perpendicular ao eixo de rotação. É como se ela condensasse um pouquinho mais. Tudo que é isso aqui vai ser compactado mais próximo ao centro. Estão observando que ela diminuiu um pouco, né, o seu diâmetro? Então, isso acontece por conta desse movimento de rotação que aumenta, né? E é nessa região que podem se formar os planetas, tá? Então, a partir disso, começam as reações de fusão nuclear. Então, o hidrogênio com o hélio vão se fundir e aí vai ter o nascimento da estrela. Alguma dúvida? Tá tudo certo por aí, gente? Todo mundo compreendeu? Então, a gente vai deixar aqui, deixa eu ver se dá para eu fazer algum tipo de questão aqui para a gente já se situar, né? Vou botar aqui como a segunda questão de hoje, né? A primeira foi pesquisar o que é uma nebulosa. Não, é a terceira. A primeira foi qual a massa dos planetas. A segunda, pesquise o que é uma nebulosa. E a terceira, aponte tipos de energia que utilizamos em nossa rotina. Então, diariamente, não só essa do nosso corpo, vocês podem colocar essas energias que fazem parte, né, da movimentação do nosso corpo, mas também a gente usa vários outros tipos de energia. E aí eu quero que vocês descrevam no caderno de vocês quais os tipos de energia que nós utilizamos na nossa rotina. Então, aponte esses tipos de energia dando exemplos e a gente volta já já. 3 minutinhos na tela.
Muito bem, então já pedi que vocês fizessem, né, essa busca desses tipos de energias. Qual que a gente pode citar? Vamos lá, energia elétrica que a gente usa no nosso dia a dia, né? Aqui então que ninguém dorme sem um ventilador, minha gente. Todo santo dia tá lá o bichinho rodando para a gente. Energia elétrica, e essa mesma energia faz parte do nosso corpo, não é isso? Faz parte da própria contração muscular, para o coração bater, precisa de energia elétrica. Tanto que quando o coração dá indícios, né, de que está falhando, que a pessoa está com algum problema cardíaco, um dos primeiros exames que a gente faz é o eletrocardiograma, para a gente mapear como está o campo elétrico, né, essa energia elétrica que faz o nosso coração bater. A energia térmica, que faz com que a gente mantenha a temperatura do nosso corpo constante, por exemplo, né? A energia térmica, que faz parte também do nosso corpo. A gente tem energia química e por aí vai. Vocês poderiam ter citado vários tipos de energia, né? Que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa rotina, seja dentro do nosso corpo, no funcionamento, ou fora, né? A gente tem energia eletromagnética que vem do Sol, né? Dessa estrela mor, do nosso astro-rei do sistema solar. A gente recebe essa energia do Sol, da forma luminosa, da forma térmica, né? A gente recebe tudo isso. Então, existem campos energéticos que são fundamentais para a vida na Terra. E também essas mesmas energias são as que regem o surgimento de algumas estrelas, né? Das estrelas no cosmos, tá certo? Então, vamos seguindo. A gente está aqui começando a entender como é que dá esse nascimento de uma estrela, tá certo? A gente vai lembrando aqui como é que funciona essa energia, a energia potencial, a energia cinética, né? Tem trabalho, tem outras que estão armazenadas e que elas podem se converter umas nas outras, tá bom? Então, a gente tem esse início das reações de fusão nuclear só depois do surgimento dessa protoestrela, que ela começa lá na nuvem inicial e aí ela vai se organizando, né? Formando um elemento maior inicialmente, que tem alta temperatura tanto na superfície e muito maior ainda no centro, que tem também uma luminosidade, mas que com o movimento de rotação ela vai ficando menorzinha, mais compactada, e aí é nessa região aqui que podem surgir planetas, né? E logo depois há o surgimento dessas estrelas pelo início das reações de fusão dos núcleos. Quando eu falo fusão nuclear, eu estou falando do núcleo dos átomos de hidrogênio e de hélio, que são os dois principais gases existentes, né, nas estrelas, tá certo? Inclusive no nosso Sol. Lembrem sempre, 74% de hidrogênio, mais o restante de gás hélio, né? Então, por que que uma estrela não colapsa? Aí a gente pergunta assim, quem disse que uma estrela não colapsa? Ela colapsa assim, direto. Então, ó, as camadas externas de uma estrela é essa região aqui, ó, né? Essa camada externa. Elas exercem uma pressão gravitacional, né? Então, essa pressão gravitacional, a gente lembra das características, não lembra? Que pressão é essa? É aquela pressão que atrai, ó, aqui as setinhas de fora para o centro, de fora para o centro. Então, tem uma força de atração que é unidirecional, né? Então, nessas camadas externas, há uma pressão gravitacional nas camadas mais internas, né? Que são essa em amarelo mais forte e em rosa, tá? Então, por que ela não implode? Por que que ela não explode para dentro? Por que que ela não implode? Porque ela tem um certo equilíbrio com as radiações, né, dos seus elementos. Então, tem um certo equilíbrio que faz com que essa estrela não tenha uma implosão, tá certo? Elas vão entrando, ó. Lembra lá da protoestrela que depois eu tenho aqui uma diminuição nesse raio, né? Até que a gente chega na formação
de uma estrela. Vamos adiante compreendendo, né? Olha aí outro fator importante para o surgimento das estrelas. A gente tem ainda a temperatura. Vamos entender bem aqui uma coisa. A temperatura, primeiro, o que é a temperatura? É o que mede o grau de agitação caótica de suas partículas, suas moléculas. Então, se eu tenho um elemento, né, ele está num determinado recipiente, ele está cheio de moléculas aqui. Quanto mais eu aumento essa temperatura, mais essas moléculas vão se agitar, tá certo? Então, essa temperatura desse corpo vai medir o grau de agitação caótica das moléculas desse corpo. Só para a gente compreender, a gente tem aqui o zero absoluto, que é o zero Kelvin. Esse K aqui quer dizer Kelvin, que é uma unidade de medida, tá? A gente usa muito o grau Celsius, mas ainda existe a unidade em Fahrenheit, o grau Fahrenheit e o Kelvin, que é a unidade de medida de temperatura que é utilizada no mundo todo para a gente entender quanto que deu a temperatura de alguma coisa, tá certo? Porque cada canto um usa Fahrenheit, outro usa grau Celsius. Então a gente vai usar o Kelvin para unificar. É a unidade de medida oficial de temperatura da IUCN, né? Então a gente vem aqui com um termômetro, vocês estão vendo que isso aqui é um termômetro, ó. Um termômetro mostrando, não deu certo não, porque minha caneta é vermelha, com esse fundo não vai rolar, né? Então, eu tenho aqui esse termômetro, mostrando aqui inicialmente a temperatura em 0 Kelvin, né? Aqui eu tenho a 273 Kelvin, que é justamente a temperatura onde a água, ela começa a se agitar. A gente tem aqui a comparação, né, com a escala Celsius, tá certo? No 0 Kelvin, a gente tem aqui a água em estado sólido, gelo. E aqui a água ela já não está mais. 373 Kelvin, a vaporização da água. Então, quer dizer que esse valor equivale, vamos escrever isso aqui, ó, equivale a quanto? Por que eu estou perguntando a quanto que equivale? Porque esse valor, ele vai equivaler a o valor que a gente conhece de vaporização da água, que é 100 graus Celsius. Tá certo? Então, a gente tem que a 373 Kelvin, a gente tem 100 graus Celsius, que é a temperatura de vaporização da água. A 500 Kelvin, gente, meu Deus, a água, não sei nem para onde é que ela foi. Ela continua em estado de vapor, né? Então, ela não tem condições. Agora, você imagina a temperatura da superfície do Sol sendo de 3.000 Kelvin lá nas protoestrelas e no Sol da gente, que é 6.000 graus Celsius, né? 6.000 graus Celsius na superfície e mais de 1 milhão de graus Celsius, milhões de graus Celsius no seu interior. Só para a gente ter uma identificação aqui, uma observação dessa temperatura, tá certo? Então, essa pressão térmica, ela também vai existir, tá certo, pessoal? Dentro desse conhecimento acerca da formação das estrelas, tá? Então, eu podia fazer um experimento, né? Eu tenho uma mechinha aqui com um balão com a mecha apagada. Essa chamazinha acesa vai me dar aqui uma estrutura interessante desse balão. E aí, devido à temperatura, vai existir a pressão térmica. E isso vai auxiliar lá no surgimento das estrelas, tá certo? Então, quais são as pressões atuantes numa estrela que a gente viu até agora? Quais são as pressões atuantes numa estrela? Eu vou deixar aqui como uma pergunta e vou dar 2 minutos. Não, vamos botar 3. 3 minutinhos para a gente relembrar e responder. Valendo!
Muito bem, meus amores. Então, quando eu pergunto quais são as pressões atuantes numa estrela, a gente já falou aqui de algumas delas, né? Uma pressão exercida pela própria gravidade, uma pressão gravitacional. A pressão térmica também influencia e atua nessas estrelas, tá bom, gente? Então, vamos seguindo aqui, considerando, né? Quem são essas pressões? Olha aí, a primeira, vem, chama. Assim que a gente faz, né? Chama. Ou seja, parece o João, nosso outro diretor de imagens. Chama, ele diz assim: a contração gravitacional vai fazer uma atração dessa partícula de forma unilateral, né? De fora para o centro. Então, essa contração gravitacional vai chamar essas partículas para o centro. Tá certo? A gente tem também aqui, né? Outra, a expansão térmica. Não, tu faz aí agora. Tchau, sai fora. Ela é contra o sentido da contração gravitacional. Então, a expansão térmica também influencia. A partícula fica, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Por isso que tem esse grau de agitação interessante, né? Então, isso gera um desequilíbrio estático. Então, esse equilíbrio, que pode ser também um desequilíbrio estático, tem relação com a pressão térmica, que é essa aqui do centro para fora. Lembre-se que o centro sempre tem altíssimas temperaturas, muito maiores do que as das bordas, né? E aqui a gente tem essa pressão, né, gravitacional, que vai existir também, que vai fazer um movimento contrário nessa atração, vai atrair de fora para dentro. Então, isso é o que faz com que as estrelas possam não colapsar quando há um equilíbrio, né? Então, eu tenho aqui a pressão térmica em vermelho e a pressão gravitacional aqui dessas setinhas de fora para dentro, tá certo? E aí a gente vai ter que pode ter diferença. Deixa eu botar esse nomezinho aqui, altas temperaturas, em outro canto, mas vocês sabem, né? Que essa região aqui da estrela vai ter altas temperaturas. Então, esse desequilíbrio ou equilíbrio estático vai depender, né, dessa situação que se encontra essas pressões no interior dessa estrela. Então, quando há um aumento da pressão térmica, eu vou ter uma expansão dessa minha estrela. Então, quando a pressão térmica é maior que a pressão gravitacional, essa estrela se expande. Quando essa pressão térmica é menor que a pressão gravitacional, ela meio que contrai, né? Ok, gente? Então vamos para frente para compreender. Quando uma estrela nasce, disse que ela entrou no período principal de sua vida, ok? Também chamado de sequência principal. É sua fase de maior equilíbrio. A sequência principal dura enquanto houver hidrogênio no núcleo da estrela. Vocês observam que esses gases, eles são também consumidos pela própria dinâmica, né, dessas estrelas. Então, quando eles são consumidos, eles vão diminuindo em quantidade e as fases da existência dessa estrela vão ter relação com isso, né? Então, enquanto tiver hidrogênio no núcleo da estrela, ela está nesse momento, nessa etapa da sequência principal. Combinado, gente? Então, essa é o momento do nascimento da estrela. Então, ela ainda está cheia de hidrogênio no seu interior. E isso vai gerar todas essas pressões, tanto a pressão, principalmente a pressão térmica, né? Mas também vai ter relação com a pressão gravitacional. A relação entre essas duas pressões é que vão ter um equilíbrio estático, que vão deixar essa estrela ali mais ou menos como ela é. Se a pressão térmica aumenta, a estrela expande. Se a pressão térmica diminui, ela
contrai. Combinado? Vejam que tem um movimento interessantíssimo, né? Bastante legal compreender isso. E aí a gente vem com a composição química, né? De uma estrela. Vocês podem dizer para mim o que é que vocês imaginam que tem dentro de uma estrela? Qual é? A gente já falou aqui, hein? Nossa aula está cheia de perguntas. Responde para mim, então, qual é a composição química de uma estrela? 2 minutinhos na tela e eu volto já. E então, o que é que a gente já consegue dizer aqui do que é essa composição das estrelas? Lembra que a gente falou do que nessa aula inteira? Que elas são compostas por gases. Que mais? Quais são esses gases? A gente lembra lá do gás hidrogênio. Não vou botar o hidrogênio no nome, não, vou botar só o Hzinho de hidrogênio, tá? Hidrogênio, hélio, principalmente esses dois gases, né? Elas têm energia gravitacional, mais energia térmica. E será que tem mais coisa? O que vocês responderam mais aí, hein? Vamos conhecer, então, qual é a composição dessas estrelas, né? Então, a gente consegue, pessoal, fazer a espectroscopia, que é um tipo de prática, né, dentro dos laboratórios, que a gente observa os espectros de luz, né? Então, a gente passa a luz por um determinado prisma, que é um objeto que decompõe essa luz, e a gente analisa o seu espectro, ou seja, a luz decomposta, né? Então, quando a gente pega o gás hidrogênio e passa nesse prisma, ele cria um espectro também. Então, aí, quando a gente compreende isso, a gente vê que essa técnica é muito preciosa para a astronomia, porque ela vai dar respostas importantes, né, acerca da composição desses elementos, né, como é que que aparentam, como é que eles aparecem nesse espectro. Então, vamos conhecer aqui alguns dos resultados, né? Quando eu tenho uma fonte luminosa aqui, ó, e eu tenho um sólido aquecido, eu tenho aqui um ralo de luz branca formando um feixe devido a uma fresta, ó. Eu tenho aqui um objeto e a luz vai passar só por aqui, por essa fresta.
ela vai passar por um prisma. O que é esse prisma? É um objeto de vidro que tem esse formato de triângulo. Quando eu tenho esse sólido aquecido, olha como é que é o espectro da luz decomposta. Ele é contínuo, estão vendo? É uma luzinha emendada na outra. Sim, é nas cores do arco-íris, tá bom? Então, eu tenho aqui ainda um gás aquecido, né? Então, isso aqui... Perdão, vamos voltar aqui para o primeiro. Isso aqui acontece quando o corpo é incandescente, né? Sendo ele sólido ou gasoso. Olha a diferença aqui, ó. Quando eu tenho um gás aquecido, se esse gás ele é quente, tem pouca densidade, quando ele passa pelo mesmo processo, né? A luz emitida passa pelo prisma, olha como é que o espectro aparece. Ele já não é tão contínuo, né? Ele já está fragmentadinho. Tá? Isso aqui acontece com gases quentes de menor densidade. E aí, ele, quando acontece com o gás frio, quando a luz emitida passa pelo prisma, eu tenho um outro tipo de espectro de absorção, né? Então, quanto mais frio, diante da fonte luminosa, eu vou ter aqui essas diferenças, né? A partir da temperatura, se é um sólido, se é um gás, eu tenho diferentes espectros. Eu tenho o espectro contínuo para corpos sólidos, incandescentes ou gasosos também, mas eles estão aquecidos. Eu tenho espectros de omissão, quando eu tenho gás quente com pouca densidade. E eu vou ter um espectro contínuo com linhas. Estão vendo essas linhas pretinhas aqui? São linhas de absorção. Elas vão aparecer quando eu tenho aqui um gás mais frio diante da fonte luminosa. Por que será que é importante utilizar a espectrometria na compreensão das estrelas? Porque você vê que elas vão emitir luz e cada espectro vai ser diferente, dependendo da sua composição. Né? Por isso que a decomposição da luz ela é uma das técnicas mais preciosas na astronomia, para compreender, inclusive, do que é que são feitos, né, esses corpos, tá bom? Então, olha só dentro desse espectro contínuo. Um átomo de hidrogênio, ele tem aqui, né, vamos imaginar que aqui é o núcleo atômico, tá? Esse átomo, ele está aqui em estado fundamental e aqui eu tenho as camadas, né? Vocês vão estudar bem isso aqui quando vocês forem para a química, mas a gente já conheceu isso aqui no começo do ano. Então, as linhas de emissão no átomo de hidrogênio, elas têm origem na transição de uma camada externa de um elemento e quando elas passam para dentro. Vocês lembram que os elétrons que compõem essas camadas aqui, eles podem transitar. Então, quando há uma transição de um elétron de uma camada mais externa para uma camada mais interna, eu tenho essas linhas de emissão no gás hidrogênio, que é um dos gases que compõem principalmente as estrelas, tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo aqui, compreendendo essa formação. Olha só. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfound, isso aqui tudo diz respeito, olha só. Essas aqui são os espectros de absorção de cada um dos gases. Então, a gente vê o hidrogênio mostrando essas linhas de absorção, o hélio, o oxigênio com muito mais, o carbono, o nitrogênio, o neônio. Então, tudo isso aqui são resultados dessa espectrofotometria, né? Então, a gente observa essas diferenças, como é interessante. Então, cada gás vai ter um espectro diferente quando ele passa pelo prisma. A luz, quando passa pelo prisma, vai dar essas dimensões. Então, o que é importante observar nisso? Que isso aqui vai depender da configuração, do que é que tem, do que é formado esse corpo celeste, esse astro, essa estrela. Se tem hidrogênio, se tem hélio, oxigênio, porque cada um vai apresentar um espectro distinto, tá certo? E aí a gente tem as percentagens dos elementos no caso do nosso Sol, tá? Com essa técnica a gente consegue predizer. Nós temos que a maior parte do elemento químico hidrogênio, é quem compõe em sua maior parte o nosso Sol. Mais da metade do Sol é feito de hidrogênio, tá? Então esse hidrogênio
tem 74% da massa do Sol. 24% hélio. Quer dizer, professora, que só tem hidrogênio e hélio no Sol? Não, mas principalmente são formados por esses dois gases, tá bom? Então, eu tenho aqui 0,8% do oxigênio, 0,3% de carbono, 0,2% de ferro e por aí vai, né? As outras quantidades são tão pequenas perto do hidrogênio e do hélio que a gente costuma dizer que esses são os gases que têm maior parte no nosso Sol. Então, são os gases mais abundantes. E aqui as partes menos abundantes. Ok, gente? Então, vamos seguindo. Olha só, eu tenho aqui uma sequência principal, lembro que é a sequência principal, né? É o nascimento da estrela. Eu tenho uma sequência principal de 10 bilhões de anos, olha só. Vamos começar do começo? Lembra da nuvem que dá origem às nossas estrelas, né? Passam pelos processos de fragmentação, algumas partes vão entrar em colapsos, formando um glóbulo. Esse colapso faz surgir uma protoestrela. Nessa protoestrela nasce a estrela, aqui no nosso exemplo, o Sol. Então, esse Sol, ele tem uma sequência principal, que é o momento do seu nascimento. Essa sequência principal dura até quando? Até quando durar o hidrogênio no seu interior, né? Então, a partir disso, vai haver ainda a expansão desse Sol e depois ele vai virar essa gigante vermelha. Viu como se transforma? Quando eu acabo o hidrogênio, eu mudo inclusive a coloração dessa estrela, né? Vai virar uma gigante vermelha. Pode haver uma expulsão planetária e depois o final dessa estrela, quando ela já entra em declínio, porque todos os componentes desse interior, desse núcleo já foram sendo consumidos, ela vira o que a gente chama de anã branca. Então, a sequência é essa. A gente tem a protoestrela, que entra no surgimento, né? A sequência principal, enquanto dura o hidrogênio. Quando acaba, ela pode haver uma expansão, virando uma gigante vermelha, que inclusive pode engolir todo um sistema solar desse. E depois ela declina, formando uma anã branca. Tá certo, gente? Então, agora sim, hein, Alcimar? A gente vai navegar. Eu vou navegar. A gente vai passear pelo espaço e a gente vai acessar o site da NASA para a gente visualizar a lindeza que é, né? Essas imagens do James Webb e do Hubble. Eu acho que também tem imagens do Hubble aqui. Tem sim, ó. Webb, Hubble, captura Dart impacto, né? Então, o Webb e o Hubble capturaram vistas de um experimento único da NASA, projetado para esmagar intencionalmente uma nave espacial em um pequeno asteroide no primeiro teste do espaço do mundo para a defesa planetária. Um dia desses isso aqui aconteceu, eu acho que não tem nem uma semana, duas, foi dia 29, está aqui, ó. Então, foi captado o momento que eles lançaram, né? Eles lançaram em um experimento um objeto que foi projetado para se bater, né, num pequeno asteroide. Mas a gente não vai ver isso agora, não. A gente vai ver as primeiras imagens. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui as imagens do Hubble, né, desse telescópio. Deixa eu ver aqui se está aqui nas primeiras imagens. Ai, que lindo! As primeiras imagens do James Webb eram essas aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu clicar aqui, aceitar tudo, para a gente poder ver. Nós temos aqui 17 fotos, 932.496 visualizações. Nós vamos já contar mais. Opa, não quero compartilhar, não. Eu quero é visualizar. Olha isso aqui, gente. Isso é real, viu? Isso é foto tirada pelo telescópio, que é de alta tecnologia. Então, o que a gente vê nessa imagem aqui? Observando as fotos do James Webb, nós estamos vendo aí
uma nebulosa. Estão vendo que coisa incrível, que coisa maravilhosa de linda, gente? Ah, é encantador isso aqui. Vamos passando adiante. Olha aí as primeiras fotos do James Webb. Deixa eu ver se essa daqui de cima é do Webb ou do Hubble. Algumas têm um nomezinho indicando qual é o telescópio, né? Deixa eu mostrar aqui mais algumas, né? Olha só, aqui do Hubble à esquerda, né? E do ladinho do Webb, do James Webb. Então a gente, deixa eu ver aqui, visualiza todas essas nebulosas. Olha o tanto de estrelas, né? Deixa eu ver o que é que a gente encontra mais aqui. Aqui, ó, a gente vê uma evolução de galáxias. Presta atenção nessa foto mais à esquerda, né? Aqui são galáxias mais distantes. Não são as nebulosas. Tem nebulosas, mas são as galáxias, né? Assim como é a nossa Via Láctea. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. A performance final de uma estrela, algo como, né? Olha que incrível. Um momento que ela vai virando uma anã branca. Então é interessante que existem ainda algumas informações que são trazidas, né, desses telescópios, como, por exemplo, aqui nesse gráfico à direita da imagem que vocês estão vendo, a gente tem a composição atmosférica de um exoplaneta gigante, né? Que ele é feito um planeta gasoso. Tem assim escrito, Hot Gas Giant Exoplanet. Então, quer dizer que é um exoplaneta, é um planeta de fora do sistema solar, que é um planeta gasoso, né? E ele é bem quente. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando, inclusive, as quantidades de água, né? Interessante olhar esse gráfico, vendo que existe também as informações atmosféricas, né? Então, a gente vê aqui essas composições, as curvas, né, de luz, tudo isso a gente observa. E mais imagens de estrelas, né, que existem aqui desse telescópio. Então, a gente pode clicar numa delas, ela abre um álbum, ó, mostrando aqui as imagens desse telescópio de alta tecnologia da NASA, tá certo? Deixa eu ver se a gente voltar aqui para a gente ver mais coisas. Deixa eu ver o que é que tem aqui nesse em profundidade para a gente brincar mais. Oxe, não está indo, não é? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vai. Bom, obrigada. Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa. Gente, esse link fica nos nossos slides, tá bom? Então, vamos fazer aqui um filtro. Vocês querem ver o quê? Galáxias, nebulosas. Vamos ver o sistema solar? E vamos lá. Submit, para a gente checar aqui as imagens que a gente tem do nosso sistema solar. Então, a gente pode visualizar aqui, ó, as imagens do Hubble, do nosso sistema solar. Achei pouco emocionante. Vamos para as nebulosas, que a gente já conheceu. Deixa eu tirar esse aqui. Então, você pode vir, gente. Esse site ele é aberto. Agora sim, coisa linda. Então, olha isso aqui. Quando você vê, né, a nebulosa de Tarântula, a gente tem aqui a formação, né, das estrelas. Olha como é interessante. A gente tem aqui a formação, inclusive a presença de alguns gases que a gente já citou aqui na nossa aula de hoje. Gente, você vem aqui e começa a entender o tanto que é interessante a gente estudar isso, né? Olha aqui, ó, Cosmic Cliffs na nebulosa de Carina. Que bonito! Deixa eu ver aqui outra imagem. A gente vai passando aqui no Next. São 26 imagens, né? Então, aqui ainda na nebulosa de Carina. Tem alguma Carina assistindo nossa aula? Tem a nebulosa com o seu nome. Mais dela, né? Então, você pode ficar brincando aqui nesse nosso, né, querido site da NASA, observando as imagens do James Webb. Então, aqui, ó, a gente tem a nebulosa formando esse anel, que eu não consigo entender bem por que está fazendo esse anel. Pelo que eu tinha entendido ali da tradução, era um momento que aí está acontecendo alguma coisa com alguma estrela, né? Por isso que estava formando esse anelzinho aí na nebulosa.
Olha que bonito. Então, gente, a gente vai finalizar a nossa aula, tá? Mostrando aqui essas imagens, né? Imagens recentes demais dos telescópios, o James Webb e o Hubble, que são da NASA, que são de alta tecnologia, que estão aí, ó, viajando pelo espaço, trazendo imagens, trazendo informação, né? Acerca desses corpos, desse espaço, que agora a gente tem mais, né, condições de explorar. Aqui a gente tem, né, alguns gráficos, infográficos que falam inclusive sobre o que a gente está falando aqui na nossa aula de hoje, esse surgimento, a evolução dessas estrelas, tá certo? Mas a gente vai ter mais um momento daqui a pouco, para a gente, daqui a pouco não, na nossa próxima terça, tá certo? Para que a gente possa, pode voltar para os nossos slides, Elcimar, para que a gente possa explorar com mais, né, com mais tempo, a gente possa conhecer, inclusive, essas missões, né, da NASA, que eu vou trazer tudo para vocês na semana que vem, tá certo? Então, deixo aqui um beijo bem grandão para vocês, já me despeço, tenham uma ótima semana, a gente se vê terça que vem, ó, cheirão e tchau, tchau.